Estamos de volta, ser humaninhos do meu coração! E agora vamos tratar de um tema que eu particularmente adoro falar disso daqui. É sério. E a FGV também gosta muito de cobrar isso daqui. Mas que bom que ela gosta de cobrar, porque eu também gosto de falar. Então, se cair isso daqui, vocês vão acertar tudo, que é... tem que ter uma sonoplastia aqui, gente. Tem que ter, vou dar essa ideia aqui, porque tem que ter uma sonoplastia aqui para esses temas muito legais na hora, né? Tipo, que rufem os tambores, assim. Direitos da personalidade, gente. Isso aqui, esse tema aqui é muito legal. Se você não gosta de estudar direitos da personalidade, eu tenho certeza que você estudou esse tema errado. Tenho certeza. Se você não gosta de direitos da personalidade, você estudou errado. Certeza absoluta. Relembrando do que a gente já falou, personalidade civil, quem tem? Todo mundo que é pessoa. Todo mundo que é pessoa. Se você é pessoa, se você aí, ser humaninho que está assistindo, se você é pessoinha, você tem personalidade. Se você tem personalidade, você tem direito da personalidade. Lembrando que, pelo artigo 2º do nosso Código Civil, adotamos a teoria natalista. Ou seja, nasceu, tem direito da personalidade. Nasceu, tem direito da personalidade. Ok? Já falamos exaustivamente sobre isso lá na aula de personalidade jurídica e capacidade. Não vou ficar aqui batendo nessa mesma tecla. Ok? Volta para cá. A proteção que o código defere ao nascituro alcança o natimorto. Natimorto é aquela pessoa que nasce morta. Nasceu morta. Ela não nasceu, respirou e morreu. O natimorto, ele tem a diferença daquele que nasceu, respirou e morreu. O natimorto, ele nasceu morto, tá? O natimorto, ele não possui personalidade jurídica. Ele não possui personalidade jurídica, porque pela teoria natalista só possui direito da personalidade aquele que nasce com vida. No entanto, porém, contudo, todavia, ao natimorto tem direitos da personalidade como nome, imagem e sepultura. Volta. O natimorto, ele não tem direitos da personalidade. Porque a pessoa ela precisa nascer, respirar para ter o direito da personalidade. Ela precisa nascer com vida. Aquele que nasce morto não possui direitos da personalidade. No entanto, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, é por conta disso que ela vai ter alguns direitos da personalidade assegurados, como nome, imagem e sepultura. Ok? Certinho? Então, continuando aqui, o embrião laboratorial não dispõe de direito da personalidade. Cuidado com isso daqui. Tá na moda falar disso aqui. Tá na moda. Mas o embrião laboratorial, ainda que ele não possua direito da personalidade, ele tem presunção de paternidade, caso os papaizinhos dele forem casados. Tá lá no 1597 do Código Civil. Isso daqui, essa regra aqui, trata sobre filiação, tá? Esse artigo aqui diz respeito à filiação, coisa que a gente vai estudar lá pra frente, lá em Direito de Família, mas aqui no curso também do Vem que Passa de primeira fase de Direito Civil, só que não agora, tá bom? Só tô aqui dando uns spoilers do que vem por aí, ok? Seguindo por aqui. Direito da personalidade é vitalício, ou seja, nasceu com vida, você tem direito da personalidade. Vai terminar quando? Quando você morrer. Morreu, não tem mais direito da personalidade. Existem até a data da morte do titular. No entanto, tem algumas ressalvas aqui, tá? Calma.
A gente vai ver isso daqui. Com o evento morte, a fim do poder familiar, a fim do casamento, né? Lembrando que casamento, gente, casamento acaba como? Só tem dois jeitos de acabar com o casamento. Só tem dois jeitos de acabar com o casamento. Divórcio e morte. Divórcio e morte. Você só acaba com o casamento, só dissolve o casamento pelo divórcio e pela morte. Tá? Só outro spoiler aqui lá em família que a gente vai ver. Tá? Volta pra cá. Com o evento morte, a fim do poder familiar, ao fim do casamento, ao fim da personalidade jurídica, das relações personalíssimas e fim dos direitos da personalidade. Então, a morte acaba com tudo. A morte acaba com tudo. Ok? Já tratamos, inclusive, sobre morte no bloco sobre morte presumida e tudo mais, lá na ausência. No entanto, lembra que eu falei aqui? O direito da personalidade é vitalício, mas acaba com a morte? Só que eu falei, calma. Mas existe uma proteção aos direitos da personalidade depois da morte. Existe direitos da personalidade após a morte? Sim, vida eu já não sei, mas direito à proteção do direito da personalidade existe. Existe que eu sei, e nós vamos estudar eles agora, tá bom? Então, eles são, inclusive, três. São três proteções. Sucessão processual, transmissibilidade do direito à reparação e os lesados indiretos. Ok? Essa sucessão processual vai acontecer quando, aqui, a ação discutir um direito passível de transmissão, também chamado de substituição da parte. Quando for um direito disponível. Porque se eu posso transmitir, eu posso dispor. Então, se eu falo de direito passível de transmissão, eu estou falando de direito disponível, ok? Se eu estou falando de algo que eu posso transmitir, é também algo que eu posso dispor, tá certo? Um exemplo, numa ação de divórcio, eu não posso dispor. Não posso dispor. Ninguém pode se divorciar por mim no meu lugar. Né? Tem gente que até gostaria que pudesse, mas não pode. Não está podendo ainda. Né? Então, não está podendo. Então, se eu não posso transmitir, não vai poder também substituir. Ok? Então, posso transmitir, vai haver a substituição da parte. Morreu, pode substituir a parte. Artigo 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no 313, parágrafos 1º e 2º. Lembrando que espólio, gente, é uma massa de bens. Tá? Espólio é uma massa de bens, ok? Transmissibilidade do direito à reparação ocorrerá. Transmissibilidade do direito à reparação quando a pessoa falece, a pessoa morreu, sem que se tenha ajuizado uma ação. Ou seja, ela estava viva, e ela já tinha o direito. De ajuizar aquela ação. E aí ela morreu. Ela morreu sem ajuizar essa ação. Neste caso aqui, em que ela estava viva, ela possuía esse direito de ajuizar essa ação e ela faleceu, aí sim, porque o 943 do Código Civil diz: o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança, ou seja, os seus herdeiros poderão acionar o Estado. Quando eu falo acionar o Estado, não é para processar o Estado, não, pelo amor de Deus. É aqui uma prestação jurisdicional, tá? É uma ação, ok? Na busca da indenização. Ou seja, a pessoa estava viva, ela já tinha o direito de ajuizar aquela ação. Ou seja, o direito ela já possuía. Só que aí ela morreu. Ela morreu antes de ajuizar aquela ação. Niki ela morreu tendo aquele direito. Niki ela morreu.
Os herdeiros falaram assim, não, tudo bem, ela morreu, ela tinha o direito de ter ajuizado aquela ação, ela. Só que agora quem vai ajuizar seremos nós. Tá certo? Então, fica aqui, ó, a segunda hipótese. E essa daqui é a hipótese. Vamos colocar aqui, ó, coraçãozinho. Quando eu coloco o coraçãozinho, é porque vocês já imaginam que o quê? Que a FGV ama, a FGV loves essa parte aqui dos lesados indiretos. E aí, artigos importantes, nós vamos lê-los. Artigo 12 e artigo 20 do seu Código Civil de 2002. Já já a gente chega nele, mas segura eles aí, eles aqui, ó, tá? Daqui a pouco a gente vai dar uma lida neles e vamos marcar e eu vou explicando. O que acontece com isso aqui? Vamos explicar. Vamos por partes. Tava lá. Dá um exemplo. A pessoa faleceu. Que a pessoa faleceu, alguém ofendeu a honra, a imagem, a intimidade daquela pessoa. Lembrando que todos o que eu falei, honra, imagem, intimidade, são direitos da personalidade. Não existe um rol taxativo de direito da personalidade, tá? Nome é direito da personalidade, imagem, que mais? Integridade física, integridade psíquica, né? São exemplos de direitos da personalidade, ok? Ok, então segura aí. Então, supondo que exista um caso em que alguém ofenda, a honra, a imagem, o nome, a intimidade de pessoa já falecida, a gente vem aqui, ó, para os lesados indiretos. Percebam que, numa hipótese de dano moral, o dano moral não é da pessoa que está viva, é da pessoa que faleceu. O direito da personalidade que foi violado não é da pessoa que está viva, é da pessoa que faleceu, é da pessoa que morreu, ok? É por isso que existe essa proteção ao direito da personalidade, ainda que a pessoa já tenha falecido, certo? Então, seguindo aqui, vocês vão conseguir entender conforme eu vou explicando, tá? Continuando aqui, ó. Quando há ofensa à personalidade de uma pessoa morta, essa ofensa atinge diretamente o morto. Olha o que eu acabei de falar. Essa ofensa não é da pessoa que ficou viva. Não é da pessoa que ficou viva. É diretamente do morto. Só que ela vai atingir as pessoas que ficaram vivas. As pessoas que ficaram vivas. E é por isso que a gente chama de dano por ricochete. Por isso que é chamado de dano por ricochete. Porque, tipo aquela piadinha, né? Aquele meme, né? Bate aqui, vem aqui, bate de volta, né? Aquele negócio assim como é que é? Enfim, vocês sabem que meme que é, né? Bateu aqui e voltou. Do ricochete. Né? Os lesados indiretos, que são os familiares vivos do falecido. Então, dano por ricochete, bate aqui e volta. Bateu no morto, mas atingiu o familiar. É isso que trata esse dano por ricochete, certo? Na verdade, eu quis ofender o morto, mas eu acabei atingindo quem? O filho, o ex-cônjuge ou o companheiro. Eu atingi qualquer outro familiar que ficou vivo do falecido. E agora, por que eu tinha anotado aquela hora os artigos 12 e os artigos 20? Porque, atenção, e é isso que vai cair na tua prova, porque tem uma diferença fundamental entre esses dois artigos. O que fala pra gente aqui? O artigo 12 do Código Civil. Pode-se exigir que cesse a ameaça, a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente. Quando tiver cônjuge aqui, tá, gente? Também considera o companheiro, tá? Vou colocar aqui.
companheiro, ou qualquer parente em linha reta ou colateral ao quarto grau. Lembrando que linha reta, eu não vou ter limitação de grau, mas nos colaterais eu vou ter limitação. Qual é a limitação? Quarto grau, ok? Então, sem prejuízo, aqui ó, exigir que cesse ameaça, lesão, direito à personalidade, reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo, cônjuge sobrevivente, qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Artigo 20. Salvo se autorizados ou se necessárias à administração da justiça, a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, transmissão da palavra, publicação, exposição, utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas sem requerimento sem prejuízo da indenização que couber, e se lhe atingirem a honra, boa fama ou respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais, em se tratando de morto ou ausente, serão parte legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, de novo, leia-se também aqui companheiro, ascendentes ou descendentes, certo? Então, aqui perceba que o rol é mais amplo. Aqui o rol está indo sobrevivente, parente em linha reta, sem limitação de grau e colateral até o quarto grau. Já imagem, honra, boa fama, respeitabilidade ou se destinarem para fins comerciais, vai parte legítima, cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente. Aqui eu tenho um rol mais enxuto. Aqui eu tenho um rol muito mais enxuto, ok? Aqui eu tenho um rol muito mais restrito do que o rol do artigo 12, para reclamar perdas e danos de eventual violação a direitos da personalidade daquela pessoa que já é falecida. Certinho? Então, só recapitulando esta parte aqui, artigo 12 e artigo 20, vai cair a letra da lei na tua prova. Toma cuidado com isto daqui, esta questão aqui e esta questão aqui. Aqui é um rol mais amplo e aqui é um rol muito mais restrito, certo? Lembrando que também os direitos da personalidade, eles são imprescritíveis. Eles são imprescritíveis, eles não vão prescrever. O que vai prescrever, meus amados, ser humaninhos, coraçõezinhos, meus bebês, é o direito de você ajuizar e de você cobrar uma eventual indenização. Mas de você pedir para que seja retirada uma imagem, alguma ofensa, alguma violação ao direito da personalidade, isso não vai prescrever, ok? Então, o que vai prescrever é uma eventual indenização. Agora, para você reclamar ali, para que cesse a ameaça, para que cesse a lesão, isso não vai prescrever. Direito da personalidade, ele é intransmissível, ele é irrenunciável, ele é também imprescritível, só para você se lembrar, certo? Então, encerra por aqui também direitos da personalidade.